Bom, gente, aqui nós temos então, depois que você jogou o ar quente, tá? Vou mostrar aqui o procedimento da desmontagem, tá? Bem rapidamente, mas depois a gente vai mostrar isso em vídeo, tá? Então a gente vai estar mostrando. Primeiro a gente procura gastar bem essa parte de PowerPoint, gente, pelo seguinte, porque se a gente fizer tudo em vídeo, filmado, tá? Você tem dificuldade para receber aí do outro lado, então fica dando lag, o vídeo fica travando, tá? Porque vocês sabem que, infelizmente, a conexão internet hoje no Brasil não é das melhores. Então, se a gente usar muito vídeo, a conexão fica pesada, tá? E você não consegue ter uma boa qualidade de imagem. Mas a gente vai intercalar, vai usar um pouco de PowerPoint, que é o que a gente está usando agora, e vai mostrar depois alguns vídeos, né? Mas se a projeção de vídeo ficar muito ruim, eu vou deixar esses vídeos lá no nosso servidor do ForShared e vou mandar só os links para vocês. Aí vocês baixam os vídeos que nós temos dos procedimentos técnicos, tá? Então isso, se ficar ruim para você receber os vídeos aí. O PowerPoint não, a gente sabe que chega muito bem para você, né? Mas no caso dos vídeos, às vezes pode dar atrasos, né? Pode ter atraso. Então aí aqui nós temos o procedimento de desmontagem. Uma vez que você aqueceu aquela fita dupla face em volta do iPad, a gente vai colocar essas alavancas aí, que são ferramentas que são vendidas em kit, tá? Depois eu vou mandar para vocês também, vocês me cobrem o link aonde vende essas ferramentas, tá? A gente pode encontrar isso aí na nossa loja, tá? Mas também você encontra aí em outras lojas aí, tá? Então, dependendo da cidade onde você estiver, de repente a gente passa um link mais próximo de você aí, ok? Então aqui nós temos aí esse procedimento aí. Uma vez que você coloca essa alavanca e vai levantando, depois de ter toda a parte levantada, tá? Sem antes de você fazer isso aí, tá, gente? Então você já viu que a tela de touchscreen está toda solta em volta. Aí sim a gente faz esse procedimento aí e levanta a tela de toque, né, que é a touchscreen. E levantando essa tela, tá? A gente vai ver que vai levantar aquela tela ali, tá? Depois a gente vai mostrar em mais detalhes, gente, porque tem o lado certo para você levantar, tá? Então a gente vai mostrar isso aí, tem um lado certo para você levantar, porque se você forçar, por exemplo, aquele lado daqui, ó, aqui, por exemplo, é um flatzinho que liga a parte elétrica da tela de touchscreen com a placa-mãe. Então, se você for tentar levantar por aquele lado lá, o que vai acontecer? Se você forçar, você pode acabar arrebentando o flat, aí perdeu a tela de touchscreen, né? Então, tem que botar uma nova. Ok? Então, tem um lado certo, tem um procedimento certo, que a gente está falando assim por alto, tá? Mas depois a gente vai aprofundar esse procedimento aí. Uma vez que você tirou a tela, aí você tem os parafusos que prendem a tela de LCD. Então são 4 pontos que tem 4 parafusos, né, em cada ponto. Então com uma chave Phillips, você tem que fazer esse procedimento aí para poder tirar os 4 parafusos. Aí a gente consegue tirar a tela fora, ó, a tela sendo retirada depois que você tirou os 4 parafusos. Aí embaixo da tela a gente tem aí os flats tanto da tela de LCD quanto do touchscreen, tá? Então, ó, aqui onde está sendo retirado aqui, não sei se está dando para você ver aí, mas é o flat do touchscreen, tá? E aqui por baixo da mão aqui tem o conector da tela de LCD. Então tem uma alavanquinha ali que você tem que uma parte de ferro, né, tipo um clipezinho, que você tem que movimentar esse clipe para poder destravar o conector
e você conseguir tirar o conector da tela de LCD que está aqui embaixo da mão aqui da foto aqui, tá? Então aqui está desmontando todos os flats, né? Tirando outro flatzinho ali. Depois a gente vai ver isso em vídeo, tá, gente? Tá tirando todos os flats. Aqui, essa parte cinza aqui são as baterias do iPad, tá? Ó, então, ó, o iPad todo desmontado. Então, muito embora você pense que é difícil, gente, não tem muita dificuldade não. Se você usar as ferramentas corretas e o procedimento correto, tá? Você vai ver que aqui, olha o que tem dentro do iPad. Custa R$2.000, R$3.000, ó. Uma tela de toque, uma tela de LCD, 3 baterias, aqui a placa mãe, tá? Aqui o flat liga desliga, aqui outra plaquinha de rede, Wi-Fi. Então, gente, não tem muita coisa a nível de hardware, tá? Não tem muita coisa, tá? Então a gente vai ver que não tem assim tanta dificuldade para se mexer nesse tipo de equipamento. O primeiro sempre vai ter dificuldade, o segundo um pouquinho menos, o terceiro um pouquinho menos e daí vai. Quando você estiver no quinto, você já não tem dificuldade nenhuma, tá? Então aqui, ó, a análise da placa eletrônica do iPad. Isso aqui é a placa eletrônica do iPad, tá? Aqui tá os controladores, processador, chips de controle, tá? Essa placa não é muito fácil de acontecer defeito, tá? Aqui mostra agora o procedimento que a gente vai ver também em vídeo da desmontagem do iPhone, né? Então, a partir da sexta aula, né, a gente vai falar sobre iPhone, né? E aqui mostra o procedimento, né? Mostrando aqui você tirando o parafuso. Então mostra. E detalhe, gente, o iPhone é a mesma coisa. Igual o iPad, nós temos vários modelos de iPhone. Nós temos o iPhone 3, o 3G, o 3GS, o 4, o 2. Então cada um tem diferença para o outro, tá? Até na forma de abrir. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes se fala assim, iPhone, tá? Mas não é, o procedimento não é o mesmo para todos eles, tá? Existem diferenças, existem, digamos, procedimentos que são diferentes de um modelo para o outro, tá? Então você tem que ter todos os modelos. Você tem que saber qual a diferença do 3 para o 3GS, para o 4, para o 5, tá? Por quê? Porque é isso que vai aparecer na tua loja. Vai aparecer o cara com 3, com 4, com 5. E você tem que saber que existe diferença. Não precisa dar, digamos assim, dar na pinta que você não sabe. Mas você tem que saber que existem diferenças entre eles. Da mesma forma que existem entre os iPads. Tem o iPad 1, o iPad 2, o iPad 3, o iPad 4. Tem um iPhone 1, 2, 3, 4, 5, tá? E cada um tem um procedimento, às vezes coincide de ser iguais, tá? Mas as peças provavelmente não serão iguais, tá, gente? Não são iguais, tá? Então, na hora de comprar uma tela para iPhone, por exemplo, que também quebra bastante, tá, gente? Caiu no chão, quebra, tá? Caiu no chão, quebra. Então você vai ver que existem procedimentos que vão se parecer, mas tem muitos procedimentos que são diferentes, tá? Ok? Então, ó, mostrando aí a desmontagem do iPhone, modelo 3G. Aí os detalhes dos procedimentos. Isso aí, gente, olha só, se você for analisar, o iPhone 3G tem até mais peça do que o iPad que a gente mostrou aí anteriormente, né? Então, para você ver. E se você pegar outro modelo de iPhone,
o procedimento, as peças vão ser diferentes, tá? Então, o legal de trabalhar com isso, gente, é a diversidade, né? Às vezes você tem que ver isso com positividade, tá? Se fosse uma coisa fácil de ser feita, o próprio usuário faria. Então você tem que ter isso na consciência de que você fazer coisas difíceis é bom para a tua profissão, é bom para o seu bolso. Se você está fazendo uma coisa que é difícil, você não vai cobrar mixaria para fazer, tá? Então espero que você tenha o bom senso de cobrar um preço justo, tá? Lógico que você não vai meter a mão no bolso do cliente, mas também você não vai fazer de graça. Até porque você tem que valorizar o dinheiro que você está investindo aqui no curso que você está fazendo, tá? Então procure fazer com que o cliente pague o seu investimento em curso, tá? A gente está aí tentando gerar documentos, procedimentos para cada modelo que é lançado, tá? E são procedimentos que também custam dinheiro para a gente. A gente não pode chegar aqui e colocar um vídeo de graça, tá? Você consegue hoje muita coisa de graça na internet, mas eu tenho que ir lá e garimpar, tá? Então você consegue sim muita coisa. Então você tem que ir à luta também, tá? Eu, por exemplo, de vez em quando estou fazendo cursos de especialização ou de um equipamento novo, ou de uma coisa nova que tem no mercado, que a gente vê que vai dar grana, eu vou lá e gasto dinheiro também para poder fazer o curso, tá? Então isso é uma coisa que você tem que colocar na mente, que não é gastar dinheiro, é investimento. Você está investindo no seu conhecimento, tá? Aqui, gente, uma coisa que a gente vai discutir durante o nosso treinamento é a análise de datasheets e funções de chips, tá? Então, por exemplo, vai ter alguns defeitos específicos que são problemas de hardware, né? Então, aqui você está vendo aqui uma figura e tem um texto e uma seta apontando para determinados chips, né? Que são esses componentes pretos aí, retangulares. Cada chip desse aí tem uma função específica. Um é controlador de Wi-Fi, o outro é controlador de rede cabeada, o outro é controlador de modem 3G, o outro é controlador de tela de LCD, o outro é controlador de toque, de tela de toque, o outro é o processador, o outro é a memória. Tá, gente? Então, cada chip tem uma função específica. Então, o que a gente vai falar na parte de análise eletrônica, tá? É que é importante você ter noção do que é um datasheet, né? Por que você precisa? Por que você precisa do datasheet, tá? Por que você precisa do datasheet do componente, né? E o que é o datasheet? O datasheet são informações técnicas, tá? São informações técnicas do componente. Você pode até não achar o esquema eletrônico do iPad, do iPhone ou do tablet XYZ, tá? Mas você acha o datasheet. Por quê? O datasheet, gente, são informações técnicas do fabricante do chip sobre o que aquele chip faz. Então, para o fabricante de chip, tá, que não é, muitas das vezes, o fabricante do aparelho, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: isso daí é uma placa da Apple, tá? Uma placa, vamos dizer, vamos dar um exemplo. Isso daí é uma placa do iPhone 4, tá? Mas a gente não acha, vamos dizer que a gente não acha o esquema eletrônico do iPhone 4. Mas na placa do iPhone 4, nós temos esses chips aqui. Então você nota que em cima de cada chip tem uma identificação, uma referência. Então essa referência aí, gente, é a referência do fabricante do chip, tá? Então essa referência é uma referência do fabricante do chip, que não é a Apple, tá?
Se você notar aqui, ó, não sei se aqui é esse chip aqui de cima, à esquerda, em cima, tem um I ali, tá? Aquele chip ali, se eu não me engano, aquele I ali significa um chip da Intel, tá? E é mesmo lá, Intel Wireless Flash Memory. É uma memória flash wireless da Intel, tá? Então você tem que entrar para você saber o que aquele chip faz ali. Ali já está dizendo, tá? É uma memória flash. Mas se vamos dizer que não tivesse, tá? Você tinha que pegar aquele número ali de referência e entrar lá no site da Intel e lá você digitar essa referência. E lá no site da Intel você baixaria o datasheet correspondente àquele chip ali, tá, gente? Então isso é que se chama datasheet. São informações técnicas dos chips. Então é só você anotar quem é o fabricante e a referência do chip. Se você não conseguir anotar quem é o fabricante, pelo menos a referência você tem que anotar, tá, gente? Porque aí você tem que ter a referência do chip. Ah, mas está apagado, não dá para ler ou está raspado. Você vai ter que arrumar uma outra placa ou o próprio esquema, caso você encontre, para você pegar essa referência, tá? Porque aí você consegue baixar o datasheet na internet. Se você não conseguir direto no site, gente, do fabricante, por exemplo, você entra lá no site da Intel, digita aquilo ali e não consegue nada. Você tem que digitar assim, lá no Google, né? Bota assim, datasheet, aí bota a referência logo depois do chip que você quer encontrar. O Google vai pesquisar e vai encontrar algum link onde tenha o referido datasheet daquele chip ali, daquele número que você digitou ali. Tá, gente? Então é isso que normalmente a gente faz para pesquisar, tá? Mas para que eu vou pesquisar isso? Para você saber qual a referência do chip e se o chip tá, quem é o responsável por fazer isso, por fazer aquilo, tá? Então é por isso que você às vezes tem necessidade de baixar o datasheet do chip, ok? Aqui de novo mostrando uma análise da placa eletrônica do iPhone, tá? De novo, gente, ó, tem ali um texto, aí tem a referência e diz o que faz cada chip, tá? Então, ó, tem ali acelerômetro, né, que é o chip que faz quando você coloca o tablet em pé, ele muda o posicionamento da tela. Quando você bota ele deitado, ele muda o posicionamento. Quando você vira de cabeça para baixo, ele muda, né? Ele está sempre te colocando a imagem na posição ideal para você ler. Quem faz isso, gente, é um chip que tem na placa-mãe, que se chama acelerômetro, tá? Ali do lado esquerdo do acelerômetro, nós temos o processador de memória DDR, tá? Então ali, ó, Application Processor e DDR SDRAM. Então é o processador de aplicação e é memória DDR SDRAM também, tá? Então nesses novos dispositivos móveis que a gente vai encontrar aí no mercado, gente, a gente vai encontrar muito disso. Funções que são executadas por um chip, tá? Mas você vai encontrar um chip que executa várias funções, tá? Então vai ser muito comum, tá? Então você vê que aí do lado de cada chip aí que você está vendo aí, que tem essa seta, esse traço amarelo aí, você vê que cada chip tem uma função específica, tá? Então depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um, tá? Para que você entenda melhor como é que funciona, como é que é o funcionamento da placa eletrônica do iPhone, tá? É lógico, né? Repito mais uma vez, cada modelo de iPhone vai ter uma placa diferente, tá, gente? Você não tem como pegar a placa de um e botar no outro, tá? Então, essa daí é uma placa eletrônica do iPhone.
Aqui é a mesma placa, só que ela é virada, né, ao contrário, tá do lado contrário, tá? Mostrando aí também outras saídas, outras peças. Aqui, ó, olha só a diferença. Aqui já é a placa eletrônica do iPhone 4, tá? do iPhone mais novo. Você vê que como muda, tá? A arquitetura de uma placa para outra, tá? Então, apesar do nome, mas os telefones nada tem em comum, só mesmo o nome, o sistema operacional, tá? Mas a parte física deles são diferentes. Uma outra coisa que vai ser importante a gente aprofundar no nosso treinamento, gente, é a parte de baterias de alimentação, tanto do iPad quanto do iPhone, né? Então é importante que você aprenda a configurar procedimentos que vão economizar e vão gerenciar inteligentemente o uso da bateria do seu iPad ou do seu iPhone, tá? Por quê? Porque fazendo isso a bateria vai durar mais, tá? Então o teu cliente vai ter menos necessidade de ficar carregando, tá? Então é importante que você saiba o que você deve configurar, o que pode deixar configurado, né? Tem determinadas configurações que, devido ao cliente não usar, não precisam de estar, digamos assim, configuradas ou setadas. Elas podem estar desligadas, tá? Por quê? Estando desligada ou ligando somente quando você for usar aquela função, você está economizando bateria, tá, gente? Então é muito importante que você aprenda a gerenciar o uso da bateria, tanto do iPad quanto do iPhone, tá? Porque dessa maneira você vai estar economizando bateria, tá? Então aí tem alguns procedimentos mostrando o que é, o que não é, qual é a função desse gerenciamento, né? Duração da bateria significa o tempo que o seu telefone funcionará antes que seja necessário recarregá-lo outra vez. Já quando se fala em vida útil, refere-se à quantidade total de tempo que a sua bateria durará antes que seja necessário substituí-la por outra, tá? Então, hoje ainda tem pouco, mas daqui a algum tempo, gente, vai ter muito tablet, iPad e iPhone que a gente vai ter que trocar a bateria dele. Tá? Então você trocar a bateria do iPad ou do iPhone não é igual você trocar a bateria de um celular comum, tá? Não é abrir aquela portinha ali, desencaixar uma bateria e botar outra. Precisa-se de um conhecimento técnico para poder fazer isso. Não é qualquer um que troca a bateria de iPad nem de iPhone, tá? Então coloca isso na cabeça, tá? Porque o cliente vai precisar do nosso trabalho para poder fazer isso, tá? Então você tem que se preparar o quanto antes, tá? Para que você possa executar esses serviços no equipamento do cliente, ok? Então aqui tem aí alguns procedimentos, né? De como que você faz isso no iPhone, tá? Então a gente vai mostrar isso aí colocando no modo avião, né? Porque você botando no modo avião, você desabilita aquela busca do telefone pelas estações de retransmissão. Então, com isso você economiza bateria, tá? Então tá mostrando aí os ciclos de carga da bateria, né? O que você pode desligar o push do meio, né? Então aí tem os procedimentos aí mostrando como que se faz desativando o equalizador, né? Então são procedimentos que vão te ajudar a ter mais bateria, tá? E para o teu cliente, tá? Desligar o modem 3G, tá? Então aqui, gente, alguns equipamentos e ferramentas que a gente vai precisar. A gente já mostrou lá atrás algumas ferramentas. E aqui tem outras ferramentas também que seria importante a gente
falar para vocês, né, que estão começando agora esse treinamento, né, para que serve cada uma, né? Então vai ser importante vocês, quem ainda não tiver alguma dessas ferramentas, você já tem que começar a pensar em tê-las, tá? Porque são ferramentas de manutenção eletrônica que a gente usa no dia a dia aqui do nosso laboratório para executarmos manutenção em notebook, em tablets Android e também muitas delas para executar manutenção em iPad, né? A necessidade da estação de ar quente, que a gente já falou, que vai servir tanto para a gente tirar a tela de touchscreen do iPad, quanto fazer troca de componentes SMDs em placas eletrônicas. Estação de solda, né? Aí botei aí o modelo aí CT Brand ou Ricari. Tem a ponta tipo faca para facilitar a limpeza de BGA, porque aqui está a relação também de ferramentas para retrabalho em solda BGA, tá, gente? Então, luminária de bancada, esferas para BGA 05, 06, 076. No caso de iPad, a gente também usa 004, 045 e 03, tá? Base de retrabalho para BGA, vem com stencil universal, fluxo para BGA, fita reflexiva, removedor de resina, sonda exploradora de dentista, espátula dupla número 7, álcool isopropílico, kit de stencil, malha dessoldadora, pinça a vácuo, pinça curva, pinça ou escova para limpeza de placa, multímetro digital, ferramentas diversas como chave fenda, Phillips, manta antistática, exaustor de bancada, estação infrared Arch IR6000 ou 9000 e estação pré-heater para pré-aquecimento de placas eletrônicas. A maioria dessas ferramentas aí, gente, são para retrabalho de solda BGA, tá? Que é um procedimento de troca da solda do chip, tá? Então, não sei se todos estão aí familiarizados, mas houve uma troca na composição da solda, que antes era de chumbo e hoje não é mais de chumbo, é solda lead free, ou seja, sem chumbo. Só que essa troca, ela vem apresentando vários defeitos em equipamentos que esquentam muito, como notebooks e tablets também, tá? Então, esse retrabalho de solda BGA é um retrabalho que a gente já está fazendo bastante esse serviço, tanto em notebook quanto em alguns modelos de tablet. E isso vai provavelmente começar a ter essa necessidade para iPad também, tá? Ainda não está assim muito grande, porque é um equipamento que é bem durável o iPad, tá, gente? Então, mas eu creio que daqui a algum tempo essa solda lead free do iPad vai começar a pipocar também, tá? Então aqui já tem até uma relação de peças, de ferramentas que vão ser utilizadas. Tá, gente? Então é isso, tá? Então a nossa aula de hoje vai estar terminando por aqui, tá? Devo ficar aqui no chat, aqui tirando aqui algumas outras dúvidas, né? Estamos somente na primeira aula, tá? Então nas próximas aulas a gente vai procurar ter assim um conteúdo mais prático, tá? Mas seria importante vocês já ir reunindo as dúvidas. Mas por favor, gente, não deixa para perguntar aqui na sala. Manda um e-mail ou então posta lá no fórum, tá? Eu vou dar o link para vocês do fórum para que vocês possam postar lá no fórum, tá? Então lá no fórum clube dos tablets.forumeiros.com você pode postar já suas dúvidas para iPad, tá? Então coloca lá, não sei se o nosso coordenador já colocou lá a parte de iPad, tá?
Mas você pode colocar lá em qualquer parte lá, você diz, ó, tô com o iPad assim, assim, assado, o que pode ser, tá? Então, a princípio a gente vai responder por lá. Se você quiser nos mandar um e-mail, tá? Pode nos mandar também, só não prometo que vou responder rápido, tá? Porque como a gente tem aí vários e-mails para responder, a gente vai em sequência, tá? Não tem como eu pegar teu e-mail hoje e responder hoje. Então a gente vai respondendo à medida que for dando. Por isso que a gente recomenda que você poste lá no fórum, ok? Ok, gente. Então vou ficar por aqui. Queria que vocês digitassem aí as dúvidas, tá? E a gente já vai tentando aí responder alguma coisa aí. Eu sei que as dúvidas devem ser muitas, mas lembre-se que a gente só está na primeira aula, tá? Então, dúvidas vão ter. Até depois da 10ª vai ter dúvidas, tá? Então, mas se a gente conseguir reunir elas de forma inteligente, a gente consegue responder todas elas. Ok? Então, um abraço aí a vocês aí, tá? Então, estamos ali no chat. Então, mandem suas perguntas. As que a gente puder responder hoje, a gente vai responder. Mas, repito, damos preferências para responder via fórum, tá? Porque lá no fórum, gente, a gente responde uma vez só, tá? E todos que entrarem depois, ou já vai ficar respondido lá. Agora, por e-mail, a gente nem explica muita coisa por e-mail, porque aí é a resposta só para um, tá? Mas a gente tenta aí responder a todos os e-mails que chegarem também. Ok? Então, vamos lá no chat. Ok? Abraço.